Hoje a gente vai desenvolver essa lista em JavaScript. É uma lista relativamente simples na aparência, mas ela é bastante funcional. Você pode estar adicionando ali as suas tarefas, marcando elas como feita, pode estar excluindo algum registro, limpar todos os registros. Você pode estar adicionando novamente mais tarefas e você também pode estar atualizando o navegador e o registro continua ali normalmente. Bora lá? Bom, primeiramente a gente vai dar uma olhada aqui no nosso código HTML. Eu coloquei aqui o CDN do Bootstrap, também criei um arquivo CSS. Nós chamamos aqui o nosso main.js, que é onde vai estar a nossa lógica de programação. Aqui nós temos o headline, dizendo que é a lista de tarefas, o input, que vai receber a entrada de dados do usuário, né, com ID tarefas. Nós temos também aqui o ID lista, que é onde o JavaScript ele vai popular os registros que o usuário tiver salvando ali naquele momento. Nós temos aqui o nosso contador, ele vai marcar quantos registros tem na lista. Colocamos um ID aqui para a gente entender como é que a gente vai capturar essa informação. Nós temos o botão limpar tudo, né? É esse botão que vai fazer a limpeza dos registros que o usuário não quiser mais, né? Se ele quiser zerar a lista, ele vai conseguir. O nosso arquivo CSS, ele é bem relativamente simples, né? A gente aqui ajustou o corpo da página, nós criamos uma classe chamada Done, né? Essa classe que coloca aquele risco, o usuário consegue identificar quando uma tarefa for realizada. Nós temos aqui uma classe que vai gerenciar, né, os itens da lista, colocando um item após o outro. E nós temos aqui, né, o nosso cursor pointer, para quando o usuário passar o mouse sobre o item da lista, ele conseguir identificar que ali é um botão clicável. Primeiramente, a gente vai declarar as nossas variáveis no nosso main.js. Nós vamos declarar começando pelo nosso input. Então, vamos lá. Bom, agora que nós já declaramos as nossas variáveis, nós vamos criar aqui uma matriz chamada tarefas, que vai receber o nosso json.parse, e nós vamos colocar aqui o nosso local storage, né, .getItem. Esse getItem, ele vai pegar as tarefas que a gente vai gerenciar dinamicamente salvas no local storage. Caso essa condição aqui não seja nulo, não seja atendido, o que a gente vai fazer? A gente vai setar esse nosso array de tarefas, né, como um array vazio, ok? Feito isso, a gente vai fazer uma chamada aqui do método render. Esse método nós vamos implementar daqui a pouco para que a gente possa estar renderizando as tarefas em nossa lista. Ok, agora a gente vai adicionar um evento o nosso botão adicionar, né? Esse evento, quando o usuário clicar sobre ele, então ele vai ser um clique, ele vai chamar o nosso adicionar tarefa. Falando de evento de adicionar, vamos pegar aqui o nosso input e vamos também colocar um evento sobre ele. Só que esse evento aqui vai ser no momento em que o usuário clicar na tecla Enter, né? E assim, vamos colocar aqui o nosso iron function. Se o evento .key ele for igual a enter, né, o enter do teclado, o sistema vai chamar a função adicionar tarefa para que uma tarefa seja adicionada, né, semelhante a esse botão adicionar. Vamos criar uma variável aqui chamada texto, né, que vai receber o nosso input. Exatamente o que o usuário digitou, né, de tarefa, a gente vai capturar aqui. Eu vou colocar aqui o trim para que o que o usuário digitou seja limpo, né, os espaços vazios, tanto no início como no fim da variável. Depois nós vamos fazer aqui uma checagem. Se isso aqui for algo diferente de um texto,
Então a gente vai simplesmente dar um return, né, para o usuário sair aqui da nossa função adicionar tarefa. Feito isso, nós vamos trabalhar aqui agora os nossos registros de tarefa. Nós vamos utilizar aqui o método push. Dentro desse método push, nós vamos criar um objeto chamado texto. Nesse objeto texto, nós vamos passar o texto que o usuário digitou, seguido da propriedade concluída, né? Vamos colocar aqui concluída e vamos setar ela como falso, ou seja, quando uma tarefa for criada, ela ainda não foi concluída nesse momento. Depois nós vamos pegar o nosso input value, né? Já que a gente já salvou o registro aqui dentro da nossa array, nós vamos setar esse registro aqui como vazio, para que seja limpo lá para o usuário a tela. Depois nós vamos criar aqui dois métodos. Na verdade, vamos criar um método. Vamos criar um método salvar. Vamos estar fazendo ele daqui a pouco. E nós vamos também passar para essa função adicionar tarefa o método renderizar. Por quê? Porque no momento que a gente salvou um registro na lista, a gente salva. E depois a gente vai renderizar, né, a lista completa para o usuário ver a atualização que ele acaba de fazer. Muito bem, vamos estar criando agora o nosso método salvar, né, primeiramente, para o usuário, né, salvar ali os seus registros. Esse método aqui, ele é relativamente simples, a gente vai acessar o nosso local storage, vamos dar aqui um set item, vamos colocar aqui tarefas, né, que é o nome que a gente deu para ser salvo lá no local storage. Depois aqui a gente vai passar o nosso JSON, né, e vamos passar para ser salvo lá dentro do nosso local storage, nós vamos passar as nossas tarefas que foi atualizado aqui quando o usuário clicou no botão adicionar tarefas. Bom, seguindo, a gente vai criar aqui agora uma função chamada atualizar contador. Essa função ela vai atualizar o nosso contador que a gente declarou aqui, porque toda vez que o usuário salvar e renderizar, né, através desse método, o contador ele tem que ser atualizado. Então nós vamos colocar aqui contador, teste content é igual, nós vamos colocar aqui as nossas tarefas, .length. E aqui a gente vai ter os nossos registros atualizados, né, em tempo real para o usuário. Agora vamos aproveitar para criar mais uma função. Vamos colocar um evento aqui no botão limpar, né? Esse botão, quando o usuário clicar, né, vamos colocar o evento de clique. O que ele vai fazer? Ele vai limpar os registros lá dentro de tarefas, né, zerando o nosso local storage. Então, a gente vai pegar aqui as nossas tarefas, vamos setar ela como vazia, vamos pegar o nosso método salvar, né, para salvar a tarefa e renderizar, né, na lista para o usuário, né, os registros em branco, a lista vazia. Bom, e por fim, a gente vai trabalhar agora o nosso método render. Esse método render aqui é o responsável para renderizar a lista. Então, nós vamos pegar a nossa lista. O que nós vamos fazer? Nós vamos se certificar que ela está realmente em branco. Depois nós vamos pegar as nossas tarefas, vamos percorrer essas nossas tarefas, né, através de um for each, que vai me devolver aqui dentro tarefa e o índice de cada uma dessas tarefas. Bom, aqui a gente vai colocar o nosso iron function. Vamos começar a trabalhar aqui na nossa lógica interna. Bom, aqui dentro nós vamos criar, né, um item de lista, porque cada vez que o for each ele for percorrendo, né, e existir registros, então ele vai criando aqui os itens de lista. Então vamos colocar aqui document, vamos criar o elemento li. Depois a gente vai pegar esse elemento li e vamos colocar aqui um class name nele. Lembra do nosso CSS? Tá lá, nós vamos colocar essa classe CSS lá no nosso li. Deixa eu fechar aqui. Agora a gente vai fazer semelhante a isso aqui. Nós vamos fazer aqui o nosso item, né, de spam. Esse item de spam aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, né, o teste content. Ele vai pegar
da nossa tarefa o nosso texto. Vamos também checar, né, se a tarefa ela foi concluída. Lembra que a gente colocou aqui que toda tarefa criada nova ela é setada como falsa? Então, agora, se essa tarefa ponto for concluída, o que vai acontecer? Nós vamos pegar aqui o nosso spam, vamos colocar aqui o class e nós vamos adicionar aqui no nosso CSS, né, a nossa classe Done, para que aquela tarefa, né, em específica, para que essa tarefa aqui seja vista pelo usuário como concluída. Ainda trabalhando aqui o nosso spam, nós vamos adicionar um evento de clique nele, add event list, porque toda vez que ele for clicado pelo usuário, então a gente vai ter que desfazer essa lógica do concluído e do não concluído. Então nós vamos colocar aqui o evento clique, vamos colocar aqui o nosso iron function, e aqui dentro o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui a nossa tarefa, né, concluída, só que nós vamos percorrer o item que está sendo chamado naquele momento. Se ela for concluída, né, então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o inverso, né, porque o usuário ele clicou, né, no spam, ou seja, a tarefa vai deixar de ser concluída ou será concluída. Nós vamos pegar aqui novamente os nossos métodos salvar e renderizar, para que toda essa lógica seja revista pelo sistema. Agora nós vamos criar aqui o nosso botão remover. Vamos criar ele aqui dinamicamente. btn remover é igual a document.create element. Nós vamos colocar ele aqui como button. Esse botão aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar ele uma classe, class name. Vou colocar aqui a classe do Bootstrap e vamos também colocar aqui o conteúdo dele, né? O test content. No caso, a gente vai colocar como X aqui. E aqui nesse botão nós vamos adicionar um evento, add event list, um evento de clique. Quando o usuário clicar, nós vamos pegar aqui as nossas tarefas, ponto place, né? Vamos passar aqui o nosso index e ele vai remover, né, esse item específico da lista. Mais uma vez a gente vai colocar aqui o nosso salvar e o nosso renderizar, né, toda vez que esse evento acontecer. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar, né, a nossa variável que declaramos lá no início de lista. Vamos colocar aqui app child, vamos passar a nossa lista para ela e saindo aqui do nosso loop, né, nós vamos colocar aqui o nosso contador, atualizar contador, para que o nosso contador seja atualizado, né, dinamicamente. Bom, agora a gente vai testar para verificar se esse nosso código realmente está funcional. Bom, no nosso teste eu identifiquei aqui que na linha 71 tem algo que está errado, né? Está dizendo que foi indefinida essa situação. Vamos lá ver o que está acontecendo. Aqui, ó, tarefas, né? Tarefas, ele não tem o index, né? Vamos atualizar lá para ver se o erro parou. Olha lá, certinho. Bom, o código está funcionando agora, está tudo direitinho. Só aquele ajuste que teve que fazer. Se esse vídeo serviu para você, deixa aí o seu like, comenta se você quer mais projetos como esse aqui. Vamos estar disponibilizando para você estar cada dia mais aperfeiçoando a sua lógica de programação. Até a próxima.